Bem-vindos ao canal Curiosidades do Mundo. Hoje, mergulharemos nas profundezas do oceano para explorar um dos lugares mais misteriosos e fascinantes da Terra, a Fossa das Marianas. Preparem-se para uma jornada única, repleta de descobertas incríveis. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre curiosidades incríveis. Curiosidades do Mundo. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, atingindo uma profundidade de 10.984 metros. Ela está localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, na fronteira convergente entre as placas tectônicas do Oceano Pacífico e das Filipinas. O ponto mais profundo da Fossa das Marianas é conhecido como Challenger Deep. A Fossa das Marianas é tão profunda que, se o Monte Everest fosse colocado no fundo dela, ainda sobrariam 2,2 km do topo da montanha até a superfície. A exploração da Fossa das Marianas requer tecnologia avançada, pois a pressão lá embaixo é 1000 vezes maior do que na superfície. Portanto, ainda conhecemos muito pouco sobre o fundo do mar, e a Fossa das Marianas é a zona menos explorada de todo o planeta. A temperatura da água na parte mais profunda da Fossa das Marianas varia entre 0 e 4 graus centígrados. Essa temperatura é um pouco acima do ponto de congelamento da água, devido à extrema pressão encontrada nessas profundezas. É importante notar que a luz solar não alcança essas profundezas, o que contribui para a baixa temperatura. Uma das coisas mais estranhas que saíram das Fossas Marianas não foi um monstro marinho, mas sim um misterioso som biometálico que às vezes sai da trincheira. Os pesquisadores chamaram esse barulho de twang por ser Western Pacific Biotwang. A primeira vez que o barulho foi ouvido foi em 2014, quando os cientistas gravaram sons do oceano perto das fossas com robôs chamados planadores acústicos passivos do oceano. O som de 3,5 segundos apareceu várias vezes durante a pesquisa. Os cientistas exploram a Fossa das Marianas usando várias técnicas e tecnologias avançadas. Dentre elas, temos a sondagem sonora, onde os cientistas usam um aparelho para emitir um sinal sonoro do casco do navio até o fundo do oceano. O sinal bate e volta na forma de eco, e os pesquisadores cronometram quanto tempo dura essa viagem. Outra maneira é usando submersíveis tripulados, como o caso do submarino Trieste em 1960 e o submarino Deep Sea Challenger, usado pelo diretor James Cameron em 2012, além de veículos operados remotamente, como robôs e submarinos não tripulados. Ao longo da história, apenas algumas expedições tripuladas foram realizadas para explorar a Fossa das Marianas. Mas as que tiveram maior evidência foi em 1960, 2012 e em 2019. A primeira viagem real à fossa foi efetuada em 60 por Don Walsh e Jacques Piccard, a bordo do batiscafo Trieste. Durante a expedição do Trieste, o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, e o oceanógrafo suíço, Jacques Piccard, foram os primeiros humanos a descerem até o fundo da Fossa das Marianas. O Trieste, um tipo de veículo submersível, foi projetado pelo suíço Auguste Piccard, conhecido por suas contribuições significativas para a exploração das alturas, através de balões de alta altitude, e das profundezas do oceano, através de batiscafos como o Trieste. No dia 23 de janeiro de 1960, o Trieste desceu até a Fossa das Marianas, atingindo o local conhecido como Challenger Deep, a uma profundidade de 10.911 metros. Esta exploração marcou um marco significativo na exploração oceânica e estabeleceu um recorde de profundidade. O batiscafo, usado principalmente para pesquisa científica ou para operações de resgate das tripulações de submarinos danificados, funciona como um balão livre. Seu invólucro contém um líquido mais leve que a água, desempenhando o mesmo papel do gás de um balão. Um fato bastante curioso também foi durante essa missão da expedição do Trieste,
onde Don Walsh e Jacques Piccard enfrentaram um momento de terror quando ouviram um estrondo vindo do casco do batiscafo. Eles descobriram mais tarde que uma janela de plexiglas externa havia se fissurado devido à extrema pressão, que era quase 1000 vezes maior que a da superfície. Felizmente, a janela rachada não representava um risco vital imediato. Além dessa situação, segundo Jacques Piccard, ele disse que ainda durante a expedição, lá embaixo, ele viu o enorme objeto em forma de disco que teria seguido e acompanhado o submarino deles. O objeto está manobrando e claramente olhando para nós. Essa foi uma das frases escritas no caderninho de bordo de Jacques. Muitos não conseguiram explicar o que Jacques estava falando. Pode ser que Jacques tenha encontrado um OSNI, objeto submarino não identificado, ou pode ter sido algum tipo de criatura marinha desconhecida ou até mesmo algum tipo de detrito subaquático. Sem mais informações, só podemos especular. Em 1985, a embarcação americana Glomar Challenge enviou um dispositivo para explorar as fossas das Marianas. Este dispositivo, projetado para capturar informações, começou a captar sons estranhos e os cabos de aço que o sustentavam começaram a se esticar, como se algo estivesse puxando para baixo. A equipe tentou recuperar o dispositivo, mas parecia estar preso em algo. Após 3 horas de luta, conseguiram recuperar o dispositivo, que estava danificado e parecia ter sido mordido por uma criatura marinha desconhecida. A versão oficial da tripulação era que o dispositivo teria ficado preso em uma rocha, mas eles sabiam que poderia haver algum animal desconhecido no abismo. Mapas e registros mostravam que grande parte das fossas das Marianas é formada por montanhas subaquáticas, mas o local onde o dispositivo foi lançado era praticamente deserto. A tripulação afirmou que não havia nenhuma rocha no local e que, se houvesse, o dispositivo teria alertado sobre a colisão. Cientistas foram em busca de uma explicação para o ocorrido. Segundo eles, o dispositivo não teria sido destruído por um animal desconhecido, mas possivelmente por um animal pré-histórico conhecido como megalodon. Este gigantesco tubarão pré-histórico pesava cerca de 50 toneladas e media aproximadamente 22 metros. Acredita-se que este animal tenha desaparecido há mais de 1,5 milhão de anos, mas aparentemente ainda poderia haver um vivo na Terra. Esta ideia surgiu quando um dente gigante, maior do que a nossa mão, foi encontrado no fundo das fossas. Estudos confirmaram que este dente pertencia ao megalodon. No entanto, não se sabe se era o megalodon que atacou o dispositivo na época ou se era um megalodon que tinha vivido no local e já tinha morrido há muitos anos. Em 25 de março de 2012, o diretor de cinema James Cameron realizou uma expedição notável à Fossa das Marianas. Cameron filmou a fossa com câmeras de alta resolução em 3D e recolheu amostras do sítio, que é menos conhecido pela ciência do que a superfície do planeta Marte. Cameron desceu na Fossa das Marianas em um submarino chamado Deep Sea Challenger, que ele mesmo ajudou a projetar. Cameron atingiu uma profundidade de cerca de 10.908 metros. A jornada no submarino Deep Sea Challenger durou cerca de 2 horas e meia. De acordo com a National Geographic, ele permaneceu na Depressão Challenger, o local mais fundo da Fossa das Marianas, por 70 minutos. Cameron descreveu a paisagem do local como lunar e desolada. Ele também descreveu os efeitos da enorme pressão dentro do submarino ao chegar ao fundo do oceano. Durante a expedição, Cameron recolheu amostras para pesquisas. Essa expedição foi um marco significativo na exploração oceânica e contribuiu para o nosso entendimento das profundezas do oceano. Além dessas expedições tripuladas, várias missões robóticas também foram realizadas para explorar a Fossa das Marianas. Atualmente, o recorde mundial na descida em profundidade ao mar pertence ao investidor americano Victor Vescovo. Isso porque, em abril de 2019, Vescovo desceu 10.928 metros até o Challenger Deep, que é o local mais profundo do Oceano Pacífico, na Fossa das Marianas, pilotando ele o DSV Limiting Factor. Em 1º de maio do mesmo ano,
ele mergulhou pela segunda vez no Challenger Deep, tornando-se a primeira pessoa na história a realizar tal feito. Durante suas explorações, Vescovo encontrou pelo menos 3 novas espécies de animais marinhos e algum tipo de lixo plástico. Entre as criaturas subaquáticas que Vescovo encontrou, havia um peixe-caracol a aproximadamente 8.000 metros e uma echiura a quase aproximadamente 7.000 metros, que era o nível mais profundo em que essas espécies já haviam sido encontradas. Essas descobertas destacam tanto a riqueza da biodiversidade marinha quanto a extensão da poluição por plásticos nos oceanos. Existem várias criaturas fascinantes que vivem nas profundezas da Fossa das Marianas, como o diabo marinho, tubarão-duende, polvo-dumbo, peixe-dragão das profundezas, peixe-duende, bentocodon, peixe-pescador-demônio do mar, xenóforos, anfípodos, dentre muitos outros. As criaturas que vivem nas profundezas das fossas marinhas desenvolveram várias estratégias de sobrevivência para lidar com as condições extremas, como a falta de luz solar, pressão intensa e temperaturas baixas. Estratégias como bioluminescência, adaptações físicas, estratégias alimentares e adaptações comportamentais. Mas quando tratamos de oceanos, profundezas oceânicas e lugares inacessíveis no mar, sempre vem a pergunta: será que existem no mar enormes criaturas vorazes e colossais desconhecidas até o momento pelos humanos? A possibilidade de existirem criaturas enormes e vorazes, ainda não descobertas, não pode ser completamente descartada. Afinal, a maior parte do oceano ainda não foi explorada e novas espécies são descobertas regularmente. Mas é importante notar que as condições extremas nas profundezas do oceano podem limitar o tamanho que os organismos podem atingir. Portanto, embora seja possível que existam criaturas ainda não descobertas nas profundezas da Fossa das Marianas, é improvável que sejam enormes e vorazes no sentido tradicional. As adaptações necessárias para sobreviver nessas profundezas geralmente não favorecem tamanhos grandes ou comportamentos agressivos. Mas a exploração contínua certamente revelará mais sobre este ambiente fascinante e as criaturas que nele habitam. Portanto, ainda conhecemos muito pouco sobre o fundo do mar, e a Fossa das Marianas é a zona menos explorada de todo o planeta. A exploração da Fossa das Marianas é importante para entender melhor a formação e evolução da Terra. E assim concluímos nossa expedição à Fossa das Marianas, um lugar cheio de mistérios e surpresas. Se você gostou desta jornada e quer continuar explorando mistérios e fenômenos intrigantes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se quiser sugerir o próximo tema, deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.